Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa, ou a minha família, serviremos ao Senhor. A casa ou a família que decide servir a Deus. A casa ou a família que decide servir a Deus. Este é o nosso tema. Deus, como sempre fazemos, como o Senhor sabe, quando estamos diante da Tua palavra, pedimos que Tu possas falar conosco com autoridade e poder. Ó Deus, que a Tua voz seja ouvida nesta manhã, que os nossos ouvidos possam ouvir unicamente a Tua santa e bendita voz. Assim sendo, que Tu venhas falar conosco, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. A casa ou a família que decide servir a Deus. Todos vocês sabem que Josué foi quem sucedeu a Moisés. Josué foi um soldado, foi um servo, foi um general, foi um líder. Aqui nós estamos diante de um Josué já no final de sua vida. Isto significa que Canaã já havia sido conquistada. Os reinos que habitavam esta terra haviam sido conquistados. O Jordão já havia sido atravessado. Ai, assim sendo, já havia sido conquistada. Jericó, de igual modo, assim como Jerusalém e os demais reinos que existiam em Canaã à época. As palavras de Josué, em Josué 24, verso 15, são palavras de um homem no final da vida. São palavras de um homem que já havia vivido a escravidão no Egito, que já havia vivido as circunstâncias difíceis no deserto. São palavras de um homem, em síntese, experimentado. São palavras, em síntese, de um homem maduro. São palavras, em síntese, de um homem que sabia qual é o melhor caminho para se seguir na vida. Qual a melhor estrada? Qual a melhor avenida? Qual a melhor alternativa para se adotar, para se viver, para se ter na existência? Estas palavras são endereçadas a um povo, a Israel. O povo estava reunido porque foi convocado. Josué, diante deste povo, faz esta declaração emblemática: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Depois de muita estrada, depois de muitos acontecimentos, depois de muitos momentos vividos na presença de Deus, momentos de conquista, momentos de derrota, esse homem continua firme, dizendo: eu e minha casa e minha família
vamos continuar servindo a Deus. Com isto, Josué nos ensina que a nossa família não se constrói no automático. A nossa família não se constrói alegrando a Deus, fazendo a vontade de Deus no automático, mas quando nós nos posicionamos espiritualmente de maneira intencional, decisiva, como fez Josué. Josué decide, como já havia decidido, diante do povo reunido, diante do povo convocado, continuar servindo unicamente a Deus, sua esposa, ele mesmo, servindo a Deus como sempre fez. Vocês sabem que Josué, da geração adulta que saiu do Egito, foi, juntamente com Caleb, os únicos que entraram em Canaã. Este homem, portanto, quando profere estas palavras, tem consciência de quem Deus era para si. Ele tem consciência, não é algo automático, é algo intencional, é algo que tem a ver com a sua experiência, com sua existencialidade na existência, com o que esse homem havia experimentado, com o que esse homem havia visto, com o que esse homem havia recebido da parte de Deus. Josué tinha consciência que servir a Deus tem a ver com algo consciente e intencional. Decisão. Decisão. Eu decido servir ao Senhor. Dito isto, eu passo a apresentar a vocês alguns pontos. O primeiro ponto é que, considerando o nosso tema, a casa que decide servir a Deus define quem é o seu Senhor. A casa que decide servir a Deus define quem é o seu Senhor. Josué diz ao povo: escolhei hoje a quem sirvais. Com isto, Josué, no meu entendimento, desmonta uma ilusão perigosa, que é: ninguém vive sem servir a algo na vida. Escolhei hoje a quem sirvais, porque ninguém vive na vida sem se dedicar, sem servir a algo. Se não é Deus, será outra coisa além de Deus. O dinheiro, o prazer, o ego, a cultura, o caos emocional. Josué decide servir a Deus, e não ao dinheiro, e não ao prazer, e não ao ego, e não à cultura, e não ao caos emocional. Famílias não ficam neutras, elas se alinham, portanto, a alguma coisa. Quando você olha para a sua casa, quando você olha para a sua família, o que você vê? O que você nota? Considerando estas palavras, ou seja, o que você vê na sua casa que tem tomado o lugar de Deus?
a atenção de Deus principalmente, primariamente. A quem você primeiramente serve, pai, mãe, filhos. O que te motiva? O que te conduz? O que gera disposição em você, principalmente, primeiramente, na sua casa, na sua família, na sua vida? O que define as suas decisões, as suas ações? O que ocupa o centro das suas conversas? Porque isso revela quem é o Senhor da sua casa, da sua família, da sua vida. Uma família, vocês sabem, pode ter a Bíblia, a palavra de Deus aberta, mas o coração fechado para a palavra de Deus, para Deus. Quem tem sido o Senhor na sua casa? Quem tem governado a sua casa? Quem tem ditado as regras na sua casa? As emoções descontroladas? O prazer? A ganância? O dinheiro? Ou Deus? Nós, irmãos, temos que olhar para a nossa realidade. E em percebendo algo que não tem a ver com Deus ocupando o centro da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, nos voltarmos a Deus e clamarmos por sua misericórdia, por sua graça sobre nós. Em segundo lugar, a casa que decide servir a Deus espiritualmente começa com um posicionamento firme. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem Deus ou não? Porque eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor, a Deus. Josué não diz: vamos ver o que o povo decide. Ele assume a liderança espiritual da sua família, da sua casa. Ele não espera o povo responder. Ele não espera o povo se posicionar para dizer o que ele mesmo faria em se tratando da sua família, considerando a sua casa, considerando a sua vida. Porque a responsabilidade não era do povo. Com relação à sua casa, com relação à sua família, era do próprio Josué. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, a responsabilidade de servirmos a Deus ou não, dentro da nossa casa, não é do pastor, não é do presbítero, é sua ou nossa. Josué ele se posiciona e diz: eu sou o líder da minha casa. Assim sendo, eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. Não é da igreja que frequentamos, não é do pastor da igreja que fazemos parte, não é do professor da escola dominical, não é do professor da escola A, B ou C, não. É nossa. É nossa. Às vezes, a gente nota que existem muitas pessoas passivas. Elas se sujeitam às circunstâncias. Elas se sujeitam à realidade circunstancial que passam a envolver a elas na vida. É de acordo com o toque da música da atualidade. Eu vou seguir os passos do momento.
a filosofia do momento, para eu decidir, para eu tomar uma decisão enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável por minha casa. Se na igreja é assim, eu vou ser assim. Se o vizinho faz assim, eu vou fazer do mesmo jeito. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Enquanto líderes, pais, mães, Josué, ele assume a responsabilidade, ele se posiciona de maneira firme, consciente. Eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Talvez o que precisa na sua casa, na sua família, é essa tomada de decisão, é ser firme, é bater a mão na mesa e dizer, aqui nós vamos servir a Deus. Aqui nós vamos nos curvar diante de Deus. Aqui não tem passividade, aqui não tem neutralidade, aqui tem tomada de decisão espiritualmente falando, e a tomada é servirmos a Deus, nos curvarmos a Deus, nos dedicarmos a Deus. A minha casa, independente do que a sociedade está falando, independente do que traz ou não resultados, para mim, vai servir a Deus. Nós temos que ter uma direção. Você como pai, você como mãe, não deve esperar seus filhos quererem a Deus. Ou esperarem o ambiente melhorar. Ou o mundo contribuir. Ontem, no culto que tivemos na casa da irmã Francisca, nós tivemos o privilégio de ouvir a irmã Maria. Todos vocês conhecem a irmã Maria. Privilégio porque ela disse que quando o esposo dela, pai dos filhos, faleceu, ela se tornou pai e mãe dos seus filhos. E ela nos disse que a época dizia, aqui, quem dita as regras sou eu. Aqui tem direção. E a maioria dos filhos da irmã Maria, vocês sabem, são homens, e são homens grandes. Aqui quem manda sou eu. E os filhos obedeciam. Em outras palavras, ela nos disse ontem que não esperava seus filhos decidirem por ela. Não. O mundo contribuir, ou as coisas melhorarem. Não. Ela tomou a decisão de servir a Deus, a decisão de ali, como responsável por sua casa, por sua família, por seu lar, de direcionar seus filhos. E por isso, ela disse, ao final, nenhum dos meus filhos foi até uma delegacia de polícia, porque eu fui firme. Josué aqui é firme. Ele decide. Talvez você pai, você mãe, precisa decidir. Você é responsável. Você é esposo. É tomar a decisão, é decidir. A gente precisa clamar a Deus para que Deus nos dê essa capacidade, esse direcionamento, para que possamos nos desvencilhar do medo e tomarmos a decisão de seguirmos unicamente a Deus. Eu ouvia de um senhor o seguinte, eu sempre, dizia ele a mim, dizia aos meus filhos, enquanto vocês dependerem do meu feijão, vocês vão seguir as minhas orientações. Aqui quem manda, isto é, na minha casa, dizia ele, sou eu.
decisão. Não espere o mundo decidir por você, ou por sua casa, ou por sua família. Porque não vai. Em terceiro lugar, a casa que decide servir a Deus entende que servir a Deus é uma escolha diária, não um evento. É uma escolha diária, não um evento. Josué disse: escolhei hoje. Hoje. A fé da família não se sustenta em momentos, mas em constância. É decidir diariamente. Não adianta cultuar a Deus domingo após domingo, semana após semana, sem viver durante os dias, de acordo com a vontade de Deus, se submetendo a Deus. Não adianta fazermos orações só nos momentos de crise, nos momentos difíceis, e ficarmos silentes ou em silêncio em tempos de paz. Famílias fortes espiritualmente são formadas em rotinas simples, oração diária, palavra compartilhada, perdão praticado, disciplina com amor. Que Deus tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, em o nome de Jesus. Porque nós precisamos entender, em o nome de Jesus, que se desejamos sermos fortes espiritualmente, devemos diariamente nos curvarmos diante de Deus, clamarmos a Deus, pedindo a sua direção, pedindo a sua sustentação, recaindo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não adianta clamar hoje e não clamar amanhã. Não adianta se curvar diante de Deus hoje e não se curvar amanhã. Escolher hoje significa diariamente. Todos os dias. Ou seja, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, o tempo todo. O tempo todo. Irmãos, a espiritualidade da nossa casa, da nossa família, não há de crescer por acidente. Há de crescer por cultivo, plantando todos os dias, por meio da oração, por meio da leitura da palavra de Deus. Que Deus tenha compaixão, que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos ter, além do discurso, comportamentos que venham fazer com que a nossa família venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em quarto lugar, a casa que decide servir a Deus impacta gerações. Josué diz: eu e a minha casa. Josué não está falando só de si, ele fala de legado. Eu e a minha casa. Isso inclui, em outras palavras, pensando em mim e em você, e no povo que estava o ouvindo, filhos, netos, futuras gerações. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a igreja evangélica, com exceção da congregacional, mais velha do nosso país. Ela está aqui desde 1859, 12 de agosto de 1859, quando Simonton chega no Brasil, no Porto do Rio de Janeiro, e ali começa um trabalho de evangelização, e por conseguinte, nasce a Igreja Presbiteriana em terra brasileira.
Sabem por quê? De lá até aqui, ela continuou existindo, porque pais, mães, fizeram o que Josué havia recomendado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Filhos e filhos e filhos e filhos e filhos dos filhos dos filhos, reproduzindo o santo e bendito Evangelho. Nós precisamos entender que os nossos filhos vão ser o futuro da nossa igreja. E para isso nós precisamos investir. E para isso nós precisamos cuidar. Na primeira oportunidade que tivermos, falarmos do Senhor, anunciarmos o Evangelho. Irmãos e irmãs, Josué aqui, ele está preocupado com o futuro, a época de Israel, com o destino, existencialmente falando, de Israel, de fidelidade a Deus, de compromisso com Deus. Invista em sua casa, invista em sua família, invista nos seus. Às vezes a gente substitui as coisas, a gente dá prioridade, como disse há pouco, ao que não deve ser prioridade, ao que é necessário, ao que é importante, mas não essencial. É o trabalho, é as contas, são as contas, o desemprego e tantas outras coisas que, de fato, nós temos que nos preocupar com elas, mas nós não podemos colocá-las como prioridade, como essenciais. Elas não podem tomar o lugar de Deus, sabem por quê? Porque se tomarem o lugar de Deus, infelizmente, nós vamos perder os nossos para o mundo, para o dinheiro, para a cultura. Se você deseja ver esta igreja firme, a sua casa firme, formada por gente com compromisso com Deus, você precisa entender que você deve investir nos seus, em o nome de Jesus. Em quinto lugar, a casa que decide servir a Deus renuncia os ídolos. Antes desta declaração, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué ordena, lançai fora os deuses estranhos. Não existe servir a Deus mantendo ídolos escondidos. Ídolos modernos não têm forma de estátua, mas governam igualmente. Os ídolos da época tinham a ver com estátuas. Baal, Astarote, Aserá e tantos outros deuses pagãos, falsos deuses. Talvez você não tenha uma estátua de Baal ou de um desses em sua casa, em sua estante, mas tenha uma estátua, um ídolo em seu coração. Talvez seja seu filho, talvez seja seu esposo, talvez seja sua esposa, talvez seja o seu animal, talvez seja sua casa, talvez seja seu carro, talvez seja seu emprego, um Baal que tem governado o seu coração. Com isto você não negocia. Você pode abrir mão de qualquer coisa, mas não disso. É o seu Baal. Se você, em nome de Jesus, quer viver diariamente, servindo a Deus, você
precisa renunciar os ídolos. Se existirem ídolos em sua vida, em sua casa, em sua família, seja quais forem eles. Talvez você não tenha visto algo como ídolo, como estátua, que você serve, mas no dia a dia, infelizmente, você tem evidenciado que serve a algo quando você prioriza esta coisa ou este algo e não a Deus. Deus sempre vem em segundo lugar, Deus sempre é secundário, nunca é primário. Deus sempre é jogado para o escanteio da sua existência, ou para o escanteio da existência da sua família, da sua casa. Nunca está como centro, nunca está como prioridade. É o emprego em primeiro lugar, é a casa em primeiro lugar, é o esposo em primeiro lugar, é a esposa em primeiro lugar, são os filhos em primeiro lugar, são os animais em primeiro lugar, são as coisas em primeiro lugar, mas nunca Deus. E Josué está dizendo, vocês não podem, a exemplo dos vossos pais, que se perderam quando optaram por servirem aos ídolos pagãos, fazerem o mesmo. Porque quem decide servir a Deus, rompe com qualquer espécie de idolatria, seja ela qual for. Tem gente que, infelizmente, gente de Deus, que precisa se desvencilhar da idolatria moderna. Dinheiro, coisas das mais variadas que passam a ocupar o centro da vida, o centro da casa, o centro da família. E por essa razão, pouca frequência na igreja. E por essa razão, infidelidade nos dízimos, nas ofertas. E por essa razão, pouco compromisso com a palavra de Deus, pouca fidelidade, porque em primeiro lugar vêm os prazeres, vêm os interesses materiais, existenciais, físicos, e não os espirituais. E por essa razão, muitos estão vivendo com Deus na boca, com Deus estampado em camisas, mas sem Deus no dia a dia. Vivem com a Bíblia aberta, vivem fazendo parte de cultos, domingo após domingo, mas sem Deus como centro, porque existe um ídolo que governa, que manda, que controla. Enquanto outros, por conta disto, ou seja, de algum ídolo que governa, nem evidenciam preocupação de participarem dos cultos dominicais ou de serem fiéis às suas obrigações enquanto membros da igreja que fazem parte. Que existe um ídolo. E muitas vezes esse ídolo está relacionado com os interesses mundanos desta terra, deste mundo, desta época. Prazer pessoal, conforto pessoal, interesse pessoal. Uma casa só será do Senhor quando o Senhor for exclusivo. A minha casa, a minha família, a sua família, só será do Senhor, isto é, de Deus, se Deus for exclusivo. Prioridade, custe o que custar. Deus é prioridade. Irmãos, e quando Deus é prioridade, Deus põe o que falta. Deus sustenta. Deus estende a mão. Ele providencia o que falta, de acordo com sua vontade. Santa e soberana. Eu lhe faço uma pergunta. O que precisa ser removido da sua casa para Deus realmente governar a sua casa? O que precisa ser removido da sua vida, da sua casa, da sua família, da minha vida, da nossa vida,
para Deus realmente governar, para Deus realmente controlar? A resposta, só você pode dar. Só eu posso dar. Porque só eu sei, só você sabe. É certo que nós sabemos. É certo que nós temos consciência do que nós priorizamos mais, do que ocupa um lugar de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Eu concluo esta mensagem dizendo que Josué olha para o povo, mas decide pela própria casa. Ele não negocia, não relativiza, não terceiriza. Ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta não é uma frase bonita para quadro. É uma decisão que custa tudo. Hoje é o dia de escolhermos, não amanhã, não quando melhorar, não quando tudo estiver alinhado, porque vocês sabem que muitas vezes nós dizemos a nós mesmos, nos enganando: hoje não, amanhã, quando tudo estiver resolvido, eu vou voltar a ser fiel a Deus, eu vou voltar a participar mais dos cultos, mas hoje não. As contas estão apertadas, hoje não. Depois que eu resolver, eu volto a ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Depois que minha agenda melhorar, eu volto a participar das reuniões de oração, da escola dominical e do culto dominical. Que Deus, em o nome de Jesus, faça com que nós venhamos a entender que precisamos tomar a decisão hoje, independente do que estivermos vivendo hoje. Independente. Deus precisa ser o centro. Deus precisa governar a minha família, a sua família, em o nome de Jesus. Abaixe sua cabeça e converse com Deus mais uma vez. E já convido os presbíteros para me auxiliarem na administração da Santa Ceia. Deus, que Tu possas conceder-nos graça e misericórdia para vivermos nessa vida sempre colocando o Senhor como centro da nossa família, da nossa casa, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Os presbíteros, por gentileza.